Boa tarde, pessoal. Iniciando então esse vídeo, né, que é um apoio, né, uma explicação, na verdade, para a resolução da planilha de rodeio, né, de vocês. Então, auxiliando aí tanto na disciplina de topografia do segundo ano, quanto na elaboração de EPFA propriamente. Então, o material que vai ser utilizado aqui, então, é uma cortesia do professor Fabrício Galo, né, professor de topografia do Campus Pelotas, do Sul, né, professor do curso de edificações, que durante a pandemia elaborou um material muito completo que descreve um passo a passo de como se resolver, então, uma planilha de um levantamento por rodeio. Tá? Então, nós vamos passar aqui slide por slide, obviamente que os números, em muitos casos a gente não vai tratar dos resultados em si, mas da forma como se executa o levantamento dessa planilha. Então, inicialmente, né, dá para a gente ver através desse material que vocês também têm acesso aí. Então, qual é a conformação total da nossa planilha, né, o que, que a gente vai preencher nesse período, certo? Então, a planilha por inteira vai ter tanto ali a parte dos elementos angulares quanto dos elementos lineares, certo? Então, nós vamos estar preenchendo progressivamente essa planilha e a gente vai, através então dos valores que a gente recebe como exercício. Então, nós vamos trabalhar com esses dados aqui, né, que simulam então o levantamento realizado. Então, tipo de terreno ondulado, caminhamento horário, tá? A precisão do aparelho de 20 segundos e as leituras que nós temos então dos ângulos feitos em campo, tá? Tanto as leituras dos ângulos quanto as distâncias medidas, né, em cada uma das estações ali. Também nós recebemos o nosso primeiro azimuth, né, um dado fundamental para que a gente possa então começar a fazer o levantamento do nosso terreno, certo? Então, inicialmente a gente recebeu ali, né, é, os dados de campo, recebendo que o nosso primeiro azimuth ele tem 216 graus, 49 minutos e 40 segundos, certo? Então, o primeiro passo que a gente sempre vai fazer é esboçar esse nosso terreno. Então, quando a gente tem um azimuth de 216 graus, né, 49 minutos e 40 segundos, como é o caso ali, nós temos um azimuth no terceiro quadrante, certo? Então, de A para B, nós vamos fazer aqui um croquis, né, gente? Isso é um esboço que a gente faz para começar a traçar o nosso terreno de uma angulação aqui de em torno de 216 graus. Então, de A para B, nós temos, nessa medida de 12,50, o nosso primeiro azimuth, que é de 216 graus. Nós temos o primeiro azimuth, como é que nós partimos então e damos sequência na concepção do croquis do nosso terreno? Bom, nós vemos aqui que a nossa estação B, né, que foi o ponto de chegada, digamos assim, da nossa primeira colocação ali dos 216 graus, ele forma, né, com alinhamento A, um ângulo interno de 59 graus e 58 minutos. Então, aproximadamente nós enquadramos esses 59 graus aqui, né, e nós vamos ter então a angulação que o nosso elemento vai ter com o alinhamento A. Nós vamos fazer isso e dar sequência no nosso levantamento. Então a gente pode ver aqui que de A para B, então, azimuth 216 e de B para C, nós vamos tomar como referência aqui esses 59 graus, que são o ângulo interno formado, né, na nossa estação B. Da mesma forma, nós vamos prosseguir com relação à estação C, né? Então, a nossa estação C, nós temos ali que ela, né, pelos ângulos lidos, ela tem um ângulo de 90 graus exatos. Então, nosso alinhamento C ele vai formar uma angulação de 90 graus com o nosso alinhamento B, que a gente tinha ali, certo? Prosseguimentos, vamos até o nosso ponto D, e o nosso ponto D também tem uma leitura ali, um ângulo lido de 90 graus. Então, fazendo aqui 90 graus com o próximo alinhamento, né, que seria então entre C e D formar esse ângulo interno de 90 graus, nós vamos nos encaminhar para o fechamento desse terreno. Então, isso aqui, né, a gente chega então ao final com a colocação de um croquis, né, um levantamento preliminar ali, né, sem grande exatidão de como seria a conformação desse nosso terreno. Isso serve para quê? Principalmente para facilitar, né, a nossa visualização quando a gente está tratando da colocação principalmente dos azimuths depois. Certo? Feito então o nosso esboço do terreno, nós vamos preencher os dados preliminares da planilha, todos aqueles que a gente obtém no nosso levantamento. Então, o caminhamento, nosso sentido é horário, o levantamento, certo? Nossa poligonal então tem 4 vértices, certo? 4 estações. A precisão do nosso aparelho é de 20 segundos, conforme fornecido ali pelo levantamento, certo? Com essas medidas, nós podemos fazer dois cálculos, né? Primeiro, o nosso máximo erro angular, né? O máximo erro que é permitido para o nosso levantamento, e o máximo erro linear, certo? Como é que nós fazemos isso? Nosso máximo erro angular, né? Nossa primeira parte. Nós precisamos de dois dados,
né, para a gente poder calcular o erro máximo angular do nosso levantamento. Precisão do aparelho, que ela já é fornecida aqui para a gente, né, de 20 segundos, né, conforme a gente tinha aqui nos nossos dados iniciais, e o número de vértices, que é 4, certo? Então, o nosso máximo erro angular ele é igual à nossa precisão do aparelho, que é 20 segundos, multiplicado pela raiz quadrada do número de vértices, que no caso é 4. Raiz quadrada de 4, 2, então 20 segundos vezes 2, nós temos um erro máximo de 40 segundos, certo? O nosso máximo erro linear ele vai depender de alguns fatores, né? Dentre eles, então, o nosso tipo de terreno. A gente tem aqui que no terreno plano a gente pode ter um erro de 0,5 metros por quilômetro, ondulado 1 metro por quilômetro e terreno acidentado 2 metros por quilômetro. Como nós temos aqui nosso terreno, ele é ondulado, certo? Então nós podemos ter 1 metro para cada quilômetro de percurso. Como é que nós vamos descobrir o nosso máximo erro linear, então? Nós vamos pegar, né, esse 1 metro que a gente pode ter de erro por quilômetro, né? Então 1 metro para 1000 metros. Nós vamos depois estabelecer o nosso erro linear com relação ao nosso perímetro, ou seja, a soma de todas as nossas distâncias medidas vai ser o nosso perímetro, certo? Que aqui nós temos então 75 metros e 90 centímetros. Fazendo ali a nossa regra de 3, uma regra de 3 simples, né, nós vamos chegar que o nosso máximo erro linear é de 0,08 metros, ou seja, 8 centímetros. Fazemos então essa parte inicial da nossa planilha, né? Então preenchendo tanto o erro angular máximo quanto o nosso erro linear máximo, certo? Passada essa parte inicial, nós vamos então propriamente para a transferência dos dados da nossa planilha, certo? Então nós vamos transferir os ângulos lidos que nós temos, certo? Nós recebemos aqui no nosso levantamento, nós vamos transferi-los para a nossa planilha, certo? Então 120 graus e 40 segundos na estação A, 59, 58, 40 na estação B e 90 graus redondos nas estações C e D. Transferimos também nosso primeiro azimuth, que é o 216, 49, 40. Também nós vamos preencher aqui um outro dado que a gente recebe no nosso levantamento, que é o que? As distâncias medidas dos nossos alinhamentos, certo? Então esse é o nosso procedimento que vai ser então inicial. Bom, como nós sabemos, né, dentro de um levantamento de um retângulo, né, com aquela fórmula do somatório dos ângulos internos, né, a gente tem que o somatório dos ângulos internos de um retângulo ele tem que ser 360 graus, certo? Porque o nosso número de vértices em um retângulo é 4 e a nossa fórmula é de 180 vezes n menos 2, né? 180 vezes 2, a gente tem 360 graus. Esse é o somatório dos ângulos internos de um retângulo, certo? Se nós somarmos todos os ângulos desse nosso levantamento, nós vamos ver que nós temos um total de 359 graus, 59 minutos e 20 segundos. Ou seja, nós não conseguimos fechar o nosso levantamento, nós não tivemos um levantamento exato. Por conta disso, nós vamos precisar fazer o que então? Compensar, né? Então, nessa segunda parte da planilha aqui, a gente tem os ângulos compensados. Qual o valor que nós vamos precisar compensar? Nós não chegamos aos 360 porque nós temos uma diferença de 40 segundos. Então, esse é o valor que a gente vai ter que compensar. Se a gente for ver aqui, a gente tem o nosso valor a compensar exatamente igual ao nosso erro máximo angular. Se o erro máximo é 40, nosso levantamento deu 40 graus de diferença, perdão, 40 segundos, né? Falei graus ali, mas eram segundos. Se os nossos 40 segundos, que era o permitido do nosso levantamento, nós temos um erro igual, então a gente está com ele ok. A gente pode dar prosseguimento, então, no cálculo do nosso levantamento, certo? Como é que nós vamos fazer a compensação angular? Talvez esse seja um dos pontos mais chatinhos ali, né, de fazer realmente. Nós vamos então pegar a nossa maior distância, que é o 29,40, né, que é a distância medida na nossa estação B. Nós vamos dividir essa distância de 29,40 por todas as outras distâncias, inclusive por ela mesma, certo? Então nós dividimos 29,40 por 12,50, por o próprio 29,40, por 10,80 e por 23,20, as medidas das nossas estações. E nós chegamos a esses numerais que a gente tem aí. Pode usar uma casa depois da vírgula só, tá bem tranquila, só para a gente poder, essa casa depois da vírgula, para a gente conseguir fazer o arredondamento dessas medidas, certo? Então, o nosso 2,3 aqui, né, na estação A, a gente arredonda para baixo, né, arredonda para 2, nosso 1 se mantém ele mesmo, nosso 2,7 aqui nós arredondamos para cima, nós vamos arredondar para 3, e o nosso 1,2 nós arredondamos para 1.
Somando, né, essas proporcionalidades que a gente tem aqui, né, com relação à nossa maior distância dividido por todas as outras, nós vamos ter o fator 7, certo? E onde é que nós vamos utilizar esse 7? Nós vamos dividir os 40 segundos que nós precisávamos compensar, nós vamos dividir eles pelas 7 partes que a gente achou aqui. Então, dividindo 40 segundos por 7, que é a nossa proporção ali, nós temos 5 segundos e um resto de 5 segundos. Nós vamos ter 5 segundos inteiros e mais uma sobra, né? 5 vezes 7 vai ser 35, nós vamos ter mais 5 segundos que a gente vai deixar eles de sobra e a gente vai deixar eles de lado ali por enquanto. Certo? Então, dentro daquelas parcelas, né, que a gente teve ali, aquelas sete partes que a gente teve na nossa proporção, a gente vai multiplicar então em cada uma das distâncias que a gente tem, perdão, em cada uma das estações que a gente tem ali. No nosso A, né, que a gente tinha duas partes ali dessa divisão, nós vamos multiplicar essas duas partes por 5 segundos. Temos um total então de 10 segundos para serem compensados na estação A. A mesma coisa com a nossa estação B, que a gente tinha uma parte, a gente compensa ela então vezes 5 segundos, vai dar 5 segundos no total. Estação C, a gente tinha 3 partes, vamos compensar 3 vezes 5, né, vão dar 15 segundos. E nossa estação D, a gente tinha então uma parte que a gente multiplica por 5 segundos, né, e vai ter um total de 5. Somando, né, como eu tinha dito para vocês, ali a gente tem um total de 35 segundos. Sobram 5 ainda. Esses 5 segundos, né, a gente vai fazer o quê? Nós vamos compensar e adicionar esses 5 segundos na menor distância, certo? Por quê? A nossa menor distância, que é a distância medida na nossa estação C, 1080, né? É o local onde a gente tem maior probabilidade de erro. Então, esses 5 segundos a gente vai adicionar aqueles 15 segundos que a gente tinha originalmente calculado ali para a nossa estação C, certo? Então, na estação C nós vamos ter um total de compensação de 20 segundos, certo? Então, vamos ficar daí sim com os 40 segundos, que é a diferença que a gente precisa compensar na nossa leitura. Certo, pessoal? Então, o que nós vamos fazer? Como a nossa medida foi inferior aos 360 graus, ou seja, a gente precisa aumentar o valor dos nossos ângulos para que a gente chegue em 360, essas proporções que a gente calculou ali, né, de 10, 5, 20 e 5 segundos, eles vão ser adicionados aos valores que a gente já tem dos ângulos lidos. Então, na estação A, ali, os 120 graus, 0 minutos e 40 segundos vão receber uma adição de 10 segundos. E assim com todas as outras medidas. Restam então essas medidas, esses novos ângulos que a gente tem aqui, somando com as compensações anteriores que a gente fez, certo? Então a gente vai ver que colocando todos esses ângulos aqui, fazendo o somatório deles, nós vamos ter um total de 360 graus, que é exatamente aquele valor que a gente estava buscando lá no início da nossa planilha. Fechamos então a compensação dos ângulos, certo? No momento que a gente tem a compensação dos ângulos finalizados, nós esquecemos os ângulos lidos. Eles foram o primeiro valor que a gente teve, mas nós vamos passar a trabalhar com os ângulos corretos agora, que são os ângulos compensados, certo? De posse desses ângulos, então, nós vamos partir para a próxima etapa da planilha, que é o cálculo dos azimutes, né? Os azimutes, então, como a gente já sabe, nós temos uma forma geral, né, que é azimute anterior mais ou menos 180, mais ou menos ângulo interno. Tá? Isso aqui independente, a ordem dos fatores aqui não vai alterar o produto. Certo? Então, azimute anterior, mais ou menos ângulo interno, mais ou menos 180 graus. Ou seja, nós dependemos de um valor para começar a calcular os próximos. Certo? Então, nós temos ali o nosso primeiro azimute, que é, então, os 216 graus, 49 minutos e 40 segundos. Nós vamos, então, dentro daquele croquis que a gente desenhou inicialmente, calcular os valores dos nossos azimutes, certo? Então, para cada uma das nossas estações que a gente tem ali. Na primeira estação, então, né, o que nós vamos fazer? Nós vamos diminuir os 216, 49, 40 do ângulo interno, né, que é 59, 58, 45, e somar os 180 graus. Então, nós vamos ter um azimute de 336 graus, 50 minutos e 55 segundos. Como é que a gente pode conferir isso? Voltando lá naquele nosso croquis inicial, né, a gente sabia, né, conforme a gente pode ver aqui, nosso alinhamento de B para C, que ele está no quarto quadrante. Né? Então, no quarto quadrante, a gente tem azimuts entre 270 e 360 graus. 336 está ok, está dentro desse intervalo, então a gente dá prosseguimento, certo? Nós vamos calcular aqui passo a passo, então, né, os nossos azimuts. Nós vamos achar os azimuts de cada uma das nossas estações, estação C, estação D, sempre atentando para aquilo que eu mencionei antes. Então, no nosso, por exemplo, no nosso croquis, né, nosso alinhamento de C para D,
ele está no primeiro quadrante, certo? Então, o nosso azimuth C aqui é 66 graus. Perfeito, ele também está no primeiro quadrante. A mesma coisa para o nosso alinhamento DA, aqui, né, que está no segundo quadrante, tem o valor de 156, 50, 30. Calculamos os nossos azimuths. Chegando no azimuth D, a gente pode fazer a conferência para ver se esses valores realmente estão corretos, né? A gente vai calcular eles com relação, então, vai prosseguir no cálculo ali, utilizando o ângulo interno, utilizando o azimuth anterior, o 180, para fazer então a conferência desse valor. Calculando aqui, nós vamos chegar no nosso 216,49,40, ou seja, nós vamos voltar naquele valor que a gente recebeu no início. Ou seja, nosso levantamento está ok. Certo? Passado o cálculo dos azimuths, nós vamos calcular então os rumos. Certo? Os nossos rumos, então, eles vão ser de acordo com os nossos azimuths, como a gente já viu em outros momentos da disciplina, certo? Então, para um rumo, né, pela ordem do que a gente tem aqui dos nossos alinhamentos, né, então, a B a gente tem um alinhamento no terceiro quadrante, o rumo no terceiro quadrante vai ser igual, então, ao azimuth menos 180 graus. Na estação B, a gente tem um alinhamento no quarto quadrante. No quarto quadrante, o nosso rumo vai ser igual a 360 graus, que é o todo, menos o azimuth. Na estação C, nós temos um ângulo no primeiro quadrante, certo? Um azimuth no primeiro quadrante. Quando a gente tem um azimuth no primeiro quadrante, a gente tem ele igual ao rumo. E, por fim, no segundo quadrante, quando a gente tem um azimuth em segundo quadrante, que é o caso do nosso alinhamento DA aqui, né? Nós vamos ter, então, um rumo igual a 180 menos o azimuth. Sempre muito importante, gente, a gente não esquecer de indicar as direções dos nossos rumos, certo? Então, o rumo no primeiro quadrante ele é nordeste, porque ele está entre o norte e o leste. O rumo no segundo quadrante ele é sudeste, porque ele está entre o sul e o leste. O terceiro quadrante vai ser sudoeste, porque ele está entre o sul e o oeste. E, por fim, no quarto quadrante ele vai ser noroeste, por estar entre as nossas direções norte e oeste, perfeito? Então, calculados os rumos aí para cada um dos alinhamentos que a gente tem. Como eu disse para vocês, eu não vou bater com valores aqui, porque o objetivo é que vocês tenham uma noção sobre como calcular, então, como fazer a nossa planilha, não exatamente do cálculo, mas da montagem de como é que a gente procede, certo? Então, passados, então, esses nossos elementos angulares, a gente vai para onde? A gente vai para nossas linhas trigonométricas, certo? Então, as nossas linhas trigonométricas, elas vão ser o quê? Nada mais, nada menos do que os senos e os cossenos dos nossos rumos, certo? Então, nós vamos trabalhar com senos e cossenos desses valores que a gente já calculou. Como nós vamos fazer esse cálculo, gente? Diretamente, acionando ali na nossa calculadora, tecla cosseno e digitando o ângulo que a gente tem ali, certo? O que eu chamaria a atenção de vocês é para que a gente use sempre a calculadora fixa, para que a gente fixe a calculadora em 5 casas e a gente possa estar então fazendo o cálculo desses elementos, certo? Então, fixando a nossa calculadora em 5 casas, a gente consegue ter acesso às nossas linhas trigonométricas, tá? E para a gente ter uma precisão legal para poder dar prosseguimento no nosso levantamento depois. Certo? Então, temos esses valores aqui baseados então nos senos e cossenos dos nossos rumos. Certo? Aqui então tem só uma explicação a respeito de como são tratados matematicamente seno e cosseno, certo? Para que vocês possam visualizar. Enfim, por quê? Porque a partir dessas distâncias que a gente tem, dos senos e cossenos que a gente vai utilizar as medidas dos nossos alinhamentos para a gente poder projetar, como vocês podem ver aqui. Então, a gente tem a nossa distância de 12,50, que é a distância B que foi medida, e a gente vai projetar esses alinhamentos através dos senos e cossenos. Então, projetar no eixo X e projetar no eixo Y, certo? Isso é mais uma questão teórica para vocês poderem entender aqui. Como nós vamos fazer, então? Nós vamos multiplicar a nossa distância medida, que a gente obteve em campo, pelo seno que a gente obteve. Isso para que a gente tenha, então, as projeções no eixo X. Então, distância medida vezes o seno, nós temos a nossa projeção sobre o eixo X. Certo? Então, multiplicando 12,50 pelo 0,59941, nós vamos ter um valor de 7,49. Por que ele aparece negativo aqui? Isso é importante a gente falar, né? Porque a gente está lidando com um rumo que está no eixo X, ele está na direção oeste, ou seja, na porção negativa da nossa circunferência. Então, por isso que a nossa projeção X ela é negativa. O mesmo vale para a parte do nosso eixo vertical, do nosso eixo norte-sul. Por quê? A gente multiplica a nossa distância de 12,50
vezes o cosseno, certo? Nosso cosseno que aqui deu 0,80044, certo? Então, a partir desse 0,80044, multiplicamos pelo 12,50, nós temos um valor de 10,01, certo? Então, esse 10,01 também vai ser negativo. Por quê? Porque o rumo, como eu tinha falado para vocês, né? Nosso rumo é sudoeste, ou seja, nosso eixo vertical ele também vai estar na porção negativa, na porção sul. Por isso, as nossas projeções aqui da estação A são negativas nos dois eixos, tanto no x quanto no y, porque ele é um rumo sudoeste. O mesmo vai acontecer para todos os outros alinhamentos, certo, gente? Assim que a gente vai calcular essas nossas projeções. Percebam, na estação B, né, nós temos um rumo que ele é noroeste. Então, ali no eixo X, né, ele está na parte oeste, deu 11,56. Vamos botar na porção negativa porque o oeste é negativo. Porém, no nosso eixo Y, né, nosso eixo vertical, a multiplicação ali dos 29,40 pelo 0,91947, ela deu 27,03 e vai ser positiva, porque o nosso rumo está na porção norte, noroeste, né? Então norte. O norte está na parte positiva do eixo, então por isso a gente vai colocar ele na porção positiva, certo? A gente vai fazer isso para as outras duas estações que a gente tem ali, né? E nós vamos ter o que então? Fazer o somatório dessas projeções, tanto no eixo X quanto no eixo Y, certo? Nós vamos somar os valores positivos, somar os valores negativos em ambos os lados, certo? Chegamos aqui então com uma somatória na porção leste, né, de 19,05, positivo, e na oeste, 19,05, negativo. Certo? No eixo Y nós temos 31,28 na porção positiva e 31,34 na porção negativa, certo? Essas são as projeções calculadas que a gente tem, beleza? Quando a gente faz, então, a diferenciação disso, nós percebemos que no eixo X, né, nós tivemos um erro zero, nós conseguimos fechar o nosso levantamento ali, certo? A diferença entre X e Y não existiu, perdão, entre leste e oeste não existiu, então ela fechou em zero. Porém, no nosso eixo Y, nós tivemos uma diferença de 0,06 metros, certo? Menor do que aquele 0,08 que a gente tinha falado lá no início do nosso levantamento, porém é um erro que a gente também vai precisar compensar, certo? Então, para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou dividir ele aqui em duas partes, tá? Então, aqui nas projeções calculadas a gente dá um pause e seguimos no próximo vídeo, então, calculando as nossas compensações, né, das nossas projeções lineares que a gente está fazendo. Então, vamos trabalhar com essas diferenças aqui.